Glória a Deus. Amém, irmão. Obrigado. Pode se assentar. Se você também quiser ficar em pé, não tem problema. Amém. Nós iremos estar falando essa manhã sobre um tópico que, para mim, esses 21 dias a gente tem falado sobre evangelismo. E evangelismo é algo que queima dentro de mim. Eu amo. Dificilmente eu consigo ficar calado quando eu estou perto de alguém e acredito que Deus vai falar ao seu coração essa manhã. O tópico é antes da graça, a lei. A gente vai falar sobre isso, né? Antes da graça, a lei. Aí você pode já começar a pensar, por quê? Antes da graça, a lei. Amém? E a gente vai, no decorrer do que a gente vai estar falando aqui, eu vou estar explicando para você por que antes da graça, a lei. Nós somos uma igreja, nós começamos em Goiânia, hoje já temos em várias partes do mundo. Aqui nos Estados Unidos já temos em vários estados, células espalhadas para todo lugar. E glória a Deus por isso, nós temos avançado muito. Uma das coisas que a gente tem notado é que não só a Igreja Videira, mas as igrejas têm ganhado vidas. As pessoas têm vindo para a igreja. As pessoas têm vindo, né? Mas a gente tem notado também que vem muita gente para a igreja, mas também saem muitas pessoas da igreja. Tem muitas pessoas que não ficam na igreja. E a gente tem notado que há falhas aí onde a gente precisa ajustar, onde a gente precisa melhorar para que essas pessoas possam firmar na igreja, elas possam avançar, elas possam crescer e dar frutos. Amém? E uma das coisas que a gente tem notado, nós somos uma igreja que trabalhamos muito nessa questão do discipulado, de quando a pessoa converte, a gente acolhe ela, ensina ela a dar os primeiros passos e para que ela possa saber caminhar a partir daí. A gente entende que quando uma criança ela nasce naturalmente, ela precisa do cuidado do pai e da mãe, né? Ela precisa ser amamentada, ela precisa se alimentar para que ela possa, no decorrer da vida dela, ir crescendo e aprendendo a dar os primeiros passos, e daí por diante ela começar a andar sozinha, pegar o leite dela na geladeira, se alimentar com mais comidas sólidas. Mas, voltando para o lado espiritual, é assim que a gente faz. Quando a pessoa se converte, a gente tem essa prioridade de acompanhar essa pessoa. A gente chama do anjo da guarda, onde a pessoa aceitou o Senhor, a gente coloca uma pessoa perto dela, que ela possa ter abertura, e ali a gente vai estar acompanhando ela, ensinando a ela a dar os primeiros passos da vida cristã dela, para que ela possa encarar a partir daí a vida. Né? Porque muitas das vezes as pessoas vêm para o Senhor e elas se perguntam, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou lidar com as circunstâncias da minha vida? E esses vícios e essas coisas. Né? E a gente ensina passo a passo, mas ainda assim a gente tem falhado, irmãos. Muitas das vezes a gente começa esse período e a gente não prossegue. E a gente tem visto que isso tem deixado um leque, um gap ali, onde as pessoas, nesse decorrer, elas voltam para o mundo. Né? Mas também tem um outro ponto também. Tem um outro ponto. O outro ponto é como a gente evangeliza as pessoas. Né? Muitas das vezes, hoje, a gente tem evangelizado, falado de Jesus para as pessoas de uma forma errada. Não estou falando que... Não vamos colocar assim essa palavra errada, que é muito forte. Sim, mas a gente tem chamado as pessoas para Jesus apresentando, fazendo uma propaganda de Jesus como, vem que ele vai te fazer, vai te prosperar. Vem que você vai ficar rico. Vem que você vai ganhar isso. Vem que você vai ter paz. Vem que você... E as pessoas vêm, esperando que tudo isso aconteça na vida delas. Mas aí o tempo vai se passando e muitas das vezes não é algo instantâneo que isso acontece. Né? Vamos dizer assim. Por isso que eu não quero colocar isso como algo errado.
mas não é a forma que nós devemos evangelizar as pessoas, né? A gente tem estudado o livro do pastor Aloísio, né? Nosso pastor presidente lá de Goiânia, e a gente tem estudado esse livro nesses 21 dias. E a gente tem falado muito sobre isso. E tem uma ilustração que eu gostaria de fazer com vocês, que eu achei fantástica, né? O pastor Aloísio, de fato, um irmão muito querido da Igreja Videira, mostrou essa ilustração para o pastor Aloísio e, de fato, faz todo sentido. O pastor Eibe, né? Da Igreja da Paz, né? Fortaleza, ele é muito forte lá, né? E essa ilustração eu achei fantástica. Então, vamos agora viajar nessa ilustração, amém? Essa ilustração é como se a gente fosse pegar um avião, amém? A gente pegasse um avião, a gente entrasse dentro de um avião, e aí você iria se assentar nos bancos desse avião, amém? E nesse avião iria vir uma aeromoça, e ela iria falar para você, olha, você vai ter que usar esse salva-vidas, esse colete de salva-vidas, no percurso inteiro. Você usando ele vai te fazer mais confortável. Você vai sentar melhor na poltrona, vai te deixar mais, vai deixar você mais confortável. Você vai relaxar. O seu voo vai ser tranquilo, né? Essa é a primeira forma que a aeromoça apresentou para que você pudesse colocar esse salva-vida. E aí você, ok, minha vida vai ficar melhor, vai ser mais confortável, não vai ter aquela tremedeira, não vai ter aquela turbulência. Ok, eu vou colocar. Me dá aí, eu vou colocar. E aí a pessoa coloca. E aí a gente vai agora para outra ilustração. A outra ilustração o cara fala o seguinte, a aeromoça, desculpa. Ela fala assim, olha, a gente está dentro desse avião. Esse avião, a qualquer momento, ele pode cair. Você precisa colocar esse salva-vida, porque se caso ele cair, a gente está a 25 mil metros de altura. E se ele cair, não vai sobrar nem a sua identidade. Você vai ter que colocar esse salva-vida. O cara falou, me dá esse negócio logo aqui. Eu quero. Colocou esse salva-vida. Já colocou ele e ficou com ele, ninguém tira dele. Amém? Então, a gente aqui entendeu que existiu duas ilustrações. A primeira foi apresentando que, de fato, ia ficar confortável, ia ficar seguro, e ele iria fazer uma viagem tranquila. A segunda olha, esse avião ele vai cair. E você vai colocar isso aqui para salvar a sua vida. Se ele cair, você só puxa esse cordãozinho aqui, você vai ser salvo. Você não vai morrer. Amém? Então, a gente entendeu que existe duas. Então, agora a gente vai percorrer na primeira ilustração. Amém? E aí, na primeira ilustração, irmãos, no decorrer da viagem, aquele negócio começa a incomodar. É um trambolho, é grande o negócio. É parecido com salva-vida que você usa quando vai andar de caiaque ou coisa parecida. E aí, você sentado na poltrona do avião, que já é uma maravilha, né? Dependendo do avião que você pega, né? Já não tem espaço. Aí você fica ali com aquele negócio, aí o cara do lado assim está olhando para você e fala, olha o doido, está usando o salva-vida. Olha só, o cara está viajando. E aí começa a rir da sua cara, olha, por que esse cara está usando isso? E aí começa a rir, você começa a ficar incomodado, aí você começa a ficar angustiado, e aquele negócio começa a dar uma dor na coluna, e você senta de lado, senta para o outro, e aquele negócio começa a te incomodar, sabe? E aí, no decorrer do voo que você está viajando ali, você fala, sabe uma coisa? Eu vou tirar essa porcaria, porque esse cara fez uma propaganda enganosa. De fato, isso aqui não é confortável, isso aqui é desconfortável. Isso aqui não está fazendo bem para mim, está fazendo mal para mim. Amém? E aí você consegue analisar que, de fato, a propaganda que a aeromoça fez não fez sentido, não foi a verdade. Amém? E aí agora a gente pula para o próximo, a segunda ilustração. A segunda ilustração é a seguinte.
Está desconfortável esse negócio. Nossa, está doendo em minhas costas. Mas pergunta para ele se ele quer tirar. Pergunta para ele se ele quer arrancar aquele salva-vida dele. Sabe por que ele não quer tirar, irmão? Porque a qualquer momento aquele avião vai cair. E se cair, ele está salvo. Então, aí está um fulaninho lá rindo da cara dele. Esse cara é doido. A gente conhece a palavra de Deus, a gente vê a vida de Noé, né? Construiu Noé, né, pastor Ebers? Porque toda vez eu confundo Noé e Moisés. Acredita? Aí eu pergunto para o pastor Ebers. Eu olho para ele, ele já faz a cara e eu sei. Noé, ele estava construindo a arca, irmãos. E aí ele falava, olha, irmãos, pessoal, o mundo vai acabar, né? Ele falava, o mundo vai acabar com água, vai chover tanto que o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer. Entendeu? Deus me deu essa palavra. E o povo começa a rir dele, você é um louco, você é um doido. E aí Noé, com a família dele, começa a construir a arca. Deus deu todas as medidas para ele construiu a arca. E o povo lá, bebendo, indo para a farra, curtindo a sua vida, correndo atrás dos seus ideais, e aí passava pela arca, olha lá o doido lá. Ó. Todo dia era motivo de chacota, né? E aí, certo dia, uma gota caiu, porque até então não havia chovido na terra. E aí uma gota caiu do céu. E aí caiu outra gota. E aí começou a chover. E aí foi quando o povo entendeu que, de fato, que aquele doido que eles estavam falando tinha razão. Mas aí já era tarde demais, irmãos. Amém? Então, e aí voltando agora para dentro do avião que a gente está ali com aquele salva-vidas, e aí tem os doidos que vai passar lá, chama a aeromoça, me dá uma dose, e senta lá e fica lá, e olha para você, olha lá, aquele cara é o doido, ele toma uma. Não, começa a rir da cara dele. Aí o outro vai lá, pega um sanduíchezinho, olha para o Paulinho, aquele lá é doido. Entende? E aí você vai olhando para aquilo ali e você fala, mas deixa para lá, deixa esse povo achar que eu sou doido, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu estou seguro. Eu estou seguro. Amém? Então, o que acontece? Voltando para onde eu quero chegar, da forma que a gente tem ministrado e falado para as pessoas do Evangelho, das boas novas. A gente precisa entender que Jesus veio depois, o Novo Testamento veio logo depois do Velho. Jesus, a palavra de Deus fala, vamos lá em Gálatas 3:24, fala assim, de maneira que a lei nos enviou de aio para nos conduzir a Cristo. Quer dizer, a lei ela veio para te mostrar que é impossível você ser salvo. A lei ela veio simplesmente para te mostrar que, olha, não tem jeito para você. Não tem mais jeito. A única forma é se alguém te salvar. E aí é onde as pessoas entenderam que eles precisavam de um Salvador. A lei ela veio para mostrar Cristo, a graça. Então eu e você precisamos entender que para as pessoas entenderem, entendeu? De fato, a salvação, elas precisam entender que elas são pecadoras e que elas vão para o inferno. O inferno existe. Mas nós não estamos aqui para pregar o inferno. Nós não estamos aqui para pregar o fogo do inferno. Nós estamos aqui para mostrar para cada uma delas que, de fato, nós somos pecadores e que nós carecemos da graça e da salvação. Amém? Se a gente não mostrar esse lado, vai vir uma turbulência nesse avião, vai vir uma circunstância dentro desse avião, e as pessoas que achavam que tudo ia ser mil maravilhas, elas vão chutar o pau da barraca, porque elas não vão querer saber da igreja mais. Porque o evangelho que foi apresentado para elas foi um evangelho de só coisas boas. Você crê que o Senhor te traz paz? Você crê que o Senhor te prospera? Você crê que o Senhor te abençoa? Eu também creio. E isso de fato acontece. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas não temas. Ele venceu o mundo. Amém?
Então, quer dizer, a gente vai passar por circunstância? Vai. A gente vai passar por situações adversas e tribulações na nossa vida? Vai. Mas olha, sabe por que a gente tem paz? Porque a gente tem o Senhor. A gente sabe que Ele está conosco, Ele cuida da gente, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, sabe? Então, se a gente prega um evangelho aonde tudo vai mudar da água para o vinho instantaneamente, a pessoa vem com essa ideia na cabeça. E quando ela chega nas igrejas, e às vezes ela encontra um João Paulo da vida que tem falhas, às vezes que a gente entende que aqui é um hospital onde a gente está sendo curado dia após dia na nossa carne, amém? Que a gente falha, eu falho, irmãos. Quem anda perto de mim sabe, eu falho. Se você quiser sentar com a minha esposa, você senta com ela, você vai ver a minha realidade. Mas olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o Senhor. Eu quero o Senhor. Se eu falhei com minha esposa, eu vou lá, me peço perdão para ela, reconheço que errei, e quero avançar, eu quero o Senhor. Sabe, a gente precisa do Senhor, mas a gente falha, irmãos. Na igreja vai ter falha, vai ter pessoas que vai pisar no seu calo. Vai ter pessoas, às vezes, que você está com um sapato novo, vai pisar lá no seu sapato novo. Sabe, vai ter pessoas que vai falar de você, vai ter pessoas que... Vai ter de tudo. Amém? Mas sabe, se você entende que esse avião vai cair, e a gente está, assim, 25 mil metros de altura, você não larga o salva-vida. Você não larga o salva-vida. O salva-vida é essencial para as nossas vidas. Sabe, nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos da igreja, nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos. Sabe, se você tem algo para falar para o irmão, vai lá e fala. Se você tem algo para pedir perdão, vai e pede perdão. Mas olha, não larga a igreja, não larga esse salva-vida. Sabe, a gente celebra quando a gente tem vitória, glória a Deus. A gente celebra quando a gente tem alguma coisa que a gente orou e Deus fez. Irmãos, vocês sabem, eu e minha esposa acabou de passar por algo muito difícil nas nossas vidas, que foi com o nosso filho do meio. Ele foi diagnosticado com leucemia, né? E a igreja se levantou e a gente orou e meu filho foi curado. Ele foi curado, completamente curado. Meu filho hoje ele vive bem, ele faz a vida dele normal. Ele joga bola lá, faz de tudo. Mas vai acontecer de, às vezes, a gente orar por uma pessoa ali, ela partir, ela morrer? Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Mas o Senhor saiu do trono? Não, irmão, Ele continua no trono. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Isso não pode determinar a nossa caminhada com Cristo. Amém? Primeira vez que, quando eu e a minha esposa só ficamos sabendo do caso do nosso filho, primeira coisa, eu falei, Deus, o Lucas é teu, ele não é meu. Ele é teu, já te dei ele. Sabe, uma vez a gente trouxe nossos filhos no altar e falei, Senhor, nós consagramos esses meninos ao Senhor, eles são teus. E isso foi o que eu falei para ele, Senhor, ele é teu, ele não é meu. O Lucas é teu. E, irmãos, diante de Deus, se isso acontecesse, de o Lucas ir para o céu, irmãos, eu ia continuar com o Senhor, porque eu sei que o Lucas é dele. Amém? Mas, glória a Deus, ele está aqui conosco, está saudável, está vivendo a vida dele normalmente. Amém? Então, essa ilustração, eu acho que ela é muito fantástica nesse ponto para encaixar onde nós estamos vivendo, nosso contexto de vida hoje, porque tem muita gente para ser salva, irmãos. Tem muita gente para ser salva. Tem muita gente lá fora que precisa do Senhor. Tem muita gente que precisa de mim, de você. E muitas das vezes a gente está aqui preso em algo, em uma situação que a gente passou e a gente fica ali amargurado, sabe? E frustrado porque talvez não aconteceu como você queria. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para fora e olhar, Deus, usa a minha vida para falar do Senhor, das boas novas para essas pessoas. Eu queria trazer uma ilustração aqui também, que tem um pastor que veio aqui, está conosco há um tempo atrás, que é o pastor Giants. Ele é uma bênção, ele é inglês, ele casou com uma brasileira, hoje ele prega o evangelho, ele é um evangelista. E ele escreveu um livro que se chama A 11ª Questão.
Esse livro, para mim, foi fantástico também. Porque esse livro ele fala dos 10 mandamentos, e esse livro ele mostra para a pessoa a necessidade dele de um Salvador, né? E aí esse livro ele fala dos 10 mandamentos. E aí ele é como se ele fizesse como se fosse uma prova com alguém. Ele chega com alguém e fala: oi, tudo bem e tal, se apresenta, chega lá. Eu gostaria de fazer um teste com você. Você gostaria? Ele falou: que teste? Aí senta com a pessoa, ele começa a falar. Aí ele fala: olha, são 10 mandamentos. Eu queria testar se você está aprovado ou reprovado. Você aceita? Ele falou: aceito. E aí ele começa a falar: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já roubou na sua vida? Aí a pessoa fala: não, nunca. Eu nunca roubei. Eu nunca fiz isso na minha vida. Aí ele fala: mas e aí na escola, quando você era pequeno ali, você pegou um lápis de um amiguinho e nunca devolveu e fala: vou ficar para mim. O que você acha que foi isso? Né? Aí ele fala: não, a palavra certa é: você é ladrão, você roubou. Amém? Aí ele pega e passa, vamos passar para o próximo. Você já olhou para uma pessoa com os olhos impuros? Você já traiu a sua mulher? Eu nunca traí a minha mulher, eu sou uma pessoa fiel à minha esposa. Né? Eu nunca faria isso com minha esposa. Aí ele pergunta: você já olhou para uma mulher com os olhos impuros? Você já passou dirigindo o seu carro e viu uma mulher fazendo Cooper com aquela roupa toda colada e você deu uma olhadinha? Você já viu algum vídeo? Você sabe, né? Você é adúltero, porque você desejou aquela mulher no seu coração. E aí ele passa para o próximo, ele vai falando das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente não rotula aquilo. A gente enxerga aquilo como algo normal. Mas, de fato, aquilo tem um nome. Sabe? Quem rouba é ladrão. Quem mente é mentiroso. Quem olha para uma mulher com olhos impuros é um adúltero, né, se você é casado. Amém? Então, você precisa entender isso. E aí ele começou a ficar sem chão, sem entender. Ele falou: pois é, você é pecador. Você, com seus olhos, você conseguiu enxergar que você pecou. E que você falhou. E a palavra de Deus: o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, você é pecador, para onde você acha que você vai? Aí ele falou: mas eu acho que, né? Porque o brasileiro sempre tem aquele negócio do jeitinho, né? Não, mas eu acho que eu tenho minha avó, sabe? Minha avó orava por mim e ela vai me livrar disso. Ela vai orar por mim lá. Não tem jeitinho. Porque se existisse um jeitinho, Jesus não viria. Jesus não morreria numa cruz se houvesse uma outra opção. Ele teve que vir e morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação. Jesus. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Então, sempre nós precisamos enxergar que as pessoas lá fora, elas precisam entender que existe, que elas precisam entender que elas precisam de um Salvador. Porque se a gente faz uma propaganda que tudo vai virar mil maravilhas, ela pode até vir, porque ela tem um interesse. Ela vai talvez encontrar aqui um Papai Noel, que vai dar sempre presente para ela. Mas depois que o saco do Papai Noel secar, ela vai chutar o pau da barraca. E não é bem assim. Sabe, ele é nosso Salvador, mas também ele é nosso Senhor. Nós servimos a ele. Né? Vamos colocar aqui uma outra ilustração. Eu posso falar assim: olha, eu vendi a minha casa para comprar um remédio porque eu descobri que você tem uma enfermidade perigosíssima. Chama Xinxin. E eu vendi a minha casa, vendi tudo para comprar esse antídoto para pagar por você. Aí o que você deve pensar? Esse cara é doido.
Como que esse cara vende a casa dele para comprar um remédio para me dar, para eu tomar, e ele quer que eu tome esse remédio porque para eu ficar curado? Eu não tô enfermo. Esse cara é doido. Você sai assim pensando, esse cara tá, entendeu? Tá doido. Mas aí você imagina assim, aí você chega com uma outra ótica, você chega com outro argumento. Olha, vem cá, vamos sentar. Eu estava vendo, um médico chega assim em você e fala, olha, eu estou vendo aqui no seu raio-x que você está com esse sintoma, com isso, com isso, com isso e com isso. E tudo indica que você só tem 10 dias de vida. Está aqui mostrando. Você está vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Você só tem 10 dias de vida. Se você não tomar esse antídoto do xinxim, você vai morrer. Aí ele falou, cadê o xinxim? Deixa eu tomar esse xinxim agora. Não é verdade? Por quê? Porque mostrou para ele que, de fato, se ele não fizer isso, ele vai morrer. Me entende, irmãos? Nós não queremos aqui ensinar você que você deve sair agora pregando o inferno, o fogo, e falar não. Sabe, o que eu estou tentando aqui trazer para a igreja é que nós precisamos mostrar às pessoas que elas precisam de um Salvador, que elas precisam, sabe, eu costumo dizer que o mundo é o mundanique. Ele está afundando, irmãos. Só não vê quem não quer. Entende? A gente está aqui, a gente ora pelo Brasil, a gente ora pelos Estados Unidos, a gente vê a política, aí o outro lá fazendo corrupção, aí o outro aqui fazendo corrupção, e aquilo, o que vai acontecer? Como que vai ser nossas famílias? Como que vai ser nossos filhos? E aí estão pregando sobre isso, estão pregando sobre aquilo, aonde vai parar isso? E nossos filhos, né? Irmãos, se você olhar para a palavra de Deus, você vai enxergar que o mundo jaz no maligno. E que, sabe, o Senhor está voltando e não demora. Não demora, irmãos. Sabe, o Senhor está voltando. Eu não sei, eu tenho 3 filhos. O Caio está com 15 anos, o Lucas com 10, o Pedro tem 4. Eu não sei como que vai ser quando o Pedro tiver com 15 anos. Por isso que eu me sinto na responsabilidade de ministrar Jesus para a vida deles todas as vezes que eu posso. Na minha casa, eu preciso me comportar como um sacerdote, onde eu tenho que apontar para Jesus. Sabe, eu não posso esperar num governo que possivelmente vai se levantar e vai me salvar. Entende? É a minha responsabilidade. Se eu falo para outras pessoas de Jesus, mas dentro da minha casa eu não vivo como tal, eu sou um hipócrita. Não é verdade? Então, sabe, nós precisamos alertar as pessoas dessa realidade. O mundo jaz no maligno. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que todos nós temos uma senha, né? E a gente está numa fila, e qualquer hora o seu número da sua senha vai ser chamada. Entendeu? Vai acontecer isso. Você não é uma pessoa que vai viver 180 anos, ou como no Velho Testamento, né? Não sei. Eu falo para minha esposa, eu quero viver até os 90, no máximo 95 anos, que eu não quero ficar com aquelas dores, com aquele negócio todo, dando preocupação. Eu quero viver isso. Sabe, eu quero ir para a glória, meu irmão. Eu quero contemplar o Senhor. Não quero, sabe, é tanta dor de cabeça, tanta coisa. É cabelo caindo o tempo inteiro. Entende? Mas, sabe, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu quero poder um dia estar num caixão e meus filhos olhar para dentro do meu caixão e falar, meu pai era um homem de Deus. Entende? Eu quero que as pessoas olhem para mim e eu quero deixar um marco. Eu quero, sabe, falar de Jesus para as pessoas, que essas pessoas se firmem na igreja e elas possam ser alicerçadas em Cristo e não naquilo que Cristo pode dar. Cristo pode dar tudo, ele é bom, ele é o amor, sabe? Mas não quer dizer que eu tenho que ir para ele por causa disso que ele pode me oferecer. Eu preciso ir para ele porque eu sei, sabe, que ele é bom e que ele me ama e que ele morreu por mim. Entende? Você imagina aquela pessoa depois de ter pegado aquele remédio, aquele médico falou, obrigado, você vendeu sua casa
para comprar esse negócio, vai abraçar aquele médico, vai ser grato. Ele vai ser grato àquele médico. Sabe, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, irmãos. Sabe, as pessoas precisam vir para Cristo e elas precisam ser gratas porque elas foram salvas da condenação eterna. Sabe, há 17 anos atrás eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, a minha vida era totalmente destruída. Eu moro aqui desde 2000. Eu envolvi com drogas num nível tão forte, tão dentro ali, eu larguei tudo, trabalho, tudo, eu comecei a roubar aqui nos Estados Unidos, irmãos. E aí, graças a Deus, eu conheci a Tiana, e o pai dela é um homem de Deus, e ele colocou fez um deal comigo lá. Ele falou, olha, você só vai continuar com a minha esposa, com a minha filha, se você for para a igreja. Ele talvez está me assistindo aqui, falei para ele. E ele foi usado por Deus para me tirar de onde eu estava. Porque eu aceitei o deal. E eu falei, olha, então tá bom, eu vou começar a ir para os cultos de jovens. Eu comecei a ir para os cultos de jovens, comecei a participar de uma célula. Dentro de uma célula eu fui batizado no Espírito Santo. Eu era viciado em cocaína. E aí eu fui ao encontro com Deus. E eu tive encontro marcante com Deus. Minha vida foi completamente transformada. E tem 17 anos que eu estou com ela. Nós formamos uma família maravilhosa. Se eu olhar para trás, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Da decisão de caminhar com ela, de seguir ao Senhor, de ficar... Sabe, irmãos, eu estou aqui há 17 anos praticamente nessa igreja local aqui. O pastor Everson viu meus filhos crescer, o pastor Napoleão. Sabe, eu já tive atrito com o pastor Everson, sim ou não? Eu já tive atrito com o pastor Napoleão, sim ou não? Claro. Pessoas já tiveram atrito comigo, sim ou não? Mas, sabe, eu permaneci, irmãos. Eu decidi permanecer. Por quê? Porque eu entendo que a gente falha. Mas nós temos uma aliança juntos, nós temos uma história juntos, sabe? Já falei do pastor Napoleão? Falei. Já falei do pastor Everton? Já falei. Pedi perdão. Sabe? Nós precisamos construir a nossa arca. Nós precisamos ficar firme dentro dessa arca. Dentro daquela arca existia vários tipos de animais. Agora você imagina aqueles animais todos ali, tanto que não deve feder, tanto que não deveria limpar aquele local todo ali com as fezes daqueles animais todos. Quem tem fazenda, quem viveu em fazenda sabe do que eu estou falando. Irmãos, a igreja, muitas das vezes, tem coisas que fedem, irmãos. Essa é a verdade. Mas nós não devemos deixar a arca, irmãos. Se você tem algo para consertar, conserte. Se tem algo para falar, fale para a pessoa. Não saia falando. Sabe, fale, chegue junto. Quebrante seu coração. Fale com o coração correto. Sabe, tem tantas pessoas lá fora hoje que já participaram dos nossos encontros com Deus. Sabe, pessoas que a gente já passou e hoje a gente olha para elas assim, dá até aquela dor no coração. Pessoas que a gente caminhou junto, assim, muito perto, e hoje não quer saber, está enfiado em drogas. E aí você vai perguntar para ela o que aconteceu, por que você largou? Hoje nem interessa mais, era tão pequeno. Mas aí agora tem a vergonha de voltar. Sabe, o filho pródigo que decidiu pegar toda a sua herança e viver da forma que queria, e depois ele ficou com vergonha e falou, sabe de uma coisa? Talvez se eu voltar para a casa do meu pai, eu serei melhor tratado da forma que eu estou sendo tratado aqui. Estava comendo comida de porcos. E ele voltou e o pai estava de braços abertos para receber ele. Por quê? Porque foi lançado tanta mentira na cabeça dele, falando que ele não ia ser bem aceito, que ele não ia, ia ser rejeitado, que ele não ia ser amado da mesma forma, sabe? E quando ele chegou lá, tudo caiu por terra. Quero te falar, se você está nos assistindo, ou talvez você vai assistir algum dia, você
A gente te espera. Se você deixou de frequentar a igreja local, se você deixou de participar das nossas células, eu quero te falar que nós estamos de braços abertos para te receber. Nada mudou. O pastor Napoleão usa um termo que eu vou usar aqui. A sua escova e a sua toalha está lá pendurada no banheiro, esperando por você. Amém? Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Quando você for pregar o evangelho, sabe, coisas irão acontecer na vida dessa pessoa fantástica. A minha vida, eu entrei na igreja, eu não tinha nada. Eu tinha um carro com motor fundido, que já tinha fundido 3 vezes. Não tinha nada. Quando a gente se casou, a gente pegou a televisão que ela tinha no quarto dela e a gente colocou dentro do nosso apartamento. Eu não tinha nada. E eu também não saía aí pegando um cartão de crédito, comprando coisas, porque eu precisava ter. Aos poucos a gente foi conquistando as coisas. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem. Nós temos uma família linda, temos 3 filhos maravilhosos, sabe? Então, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te prosperar. Sabe? O Senhor vai te dar as coisas. Eu creio nisso porque Ele é bom. Ele é bom. Mas também Ele é tão bom que Ele não vai te dar coisas que você não possa suportar no momento. Às vezes as pessoas querem, sabe aquela ideia de querer ter uma Ferrari? Sabe aquelas pessoas que chegaram na igreja por causa desse tipo de evangelismo que Deus ia te fazer rico, chegou aqui e tal, atrás de um trabalho, e conseguiu aquele trabalho, conseguiu ganhar dinheiro, chutou o pau da barraca e foi embora, porque agora ele tem dinheiro? Existe, irmãos. Por quê? Porque da forma que nós pregamos, muitas das vezes da forma que nós evangelizamos. Vem assim. Você vai ver, Deus vai mudar tudo, e muda mesmo, irmão. Muda mesmo. Mas isso não pode ser a nossa referência de evangelismo. Não pode ser a referência de evangelismo. A referência do evangelismo é: nós estamos indo, se nós morremos hoje, nós iremos para o inferno. Essa é a realidade. O mundo está acabando. Nós precisamos de um Salvador urgente. Nós estamos tendo hoje um impacto de crianças lá em cima. Sabe, nós cremos, irmãos, que aquelas crianças vão ser marcadas por Deus. E a vida delas nunca mais serão as mesmas. Nós cremos, tudo que nós fazemos aqui como igreja, nós cremos que é da vontade de Deus. Deus colocou no nosso coração algo e nós cremos que funciona. Sabe, nós andamos em aliança. Amém? Então, irmãos, só voltando aqui para... A graça ela só tem sentido primeiro se nós falarmos da lei, irmãos. Não tem como. Olha só, eu vou falar algo aqui. Não estou falando em pregar o fogo do inferno. Esse tipo de pregação produz convertidos cheios de medo, mas o uso da lei de Deus produz convertidos cheios de lágrimas. Os primeiros vêm a Cristo porque querem escapar do fogo do inferno, mas em seus corações provavelmente acham que Deus é o duro e injusto. Mas a lei de Deus não foi usada para mostrar-lhes quão mal é o pecado. Não conseguem ver que merecem o inferno e, portanto, não entendem misericórdia ou graça. Assim, falta-lhes gratidão a Deus por sua misericórdia, e gratidão é a motivação básica do Evangelho. Não haverá zelo para evangelizar no coração de um falso convertido. Voltando agora eu vou estar finalizando daqui a pouco, voltando para dentro do avião, ilustrando que nesse avião tenha uma aeromoça que ali seria a primeira vez que ela iria voar, iria trabalhar. Ela está começando agora. E ela está um pouco nervosa, trêmula, e ela está com a sua bandeja, carregando uns copos de café.
e ela tropeça, ela deixa aquele café cair no colo daquele que está com a jaqueta de salva-vida e queima ele. Como que você acha que aquele cara vai reagir? Você acha mesmo que ele vai chutar o pau da barca e falar: que absurdo, eu paguei pelo meu ticket, eu estou aqui, sentado na minha, essa mulher vem, joga um café no meu colo, me queimou todo, eu não aceito isso aqui não, eu vou embora, eu quero meu dinheiro de volta. Você acha que ele vai aprontar um barraco dentro do avião, ou ele vai ficar quietinho com o salva-vida dele? Irmãos, não aconteça o que acontecer dentro daquele avião, se ele entender que se ele ficar sem o salva-vida, ele vai morrer, pode acontecer o que for, ele vai continuar quietinho na dele. Agora, se acontecer com aquele que foi falado que o salva-vida ia ficar mil maravilhas para ele, eu tenho certeza que ele ia esculhambar aquela mulher tudo, chutar o pau da barraca e querer descer daquele avião. Porque não foi falado da forma certa, foi uma propaganda enganosa. Amém? Então, talvez você está aqui hoje e você talvez foi atraído para a igreja com essa motivação de vem que tudo vai dar certo. E talvez não tenha dado certo. E você se encaixa com isso. Você se encaixa com isso que a gente está falando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que todo mundo fechasse os seus olhos. Eu queria que a gente orasse juntos. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, me perdoa. Porque talvez eu vim para a igreja com a motivação errada. Eu aprendi assim. E muitas coisas me deixam chateado dentro da igreja. E muitas das vezes, sim, eu penso em deixar tudo, deixar a igreja, deixar de caminhar com a igreja. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu entendi. Eu entendi que nem sempre vai ser mil maravilhas. Nem sempre nós iremos sentar na mesma mesa com os meus irmãos e nós iremos sorrir. Às vezes nós iremos sentar na mesma mesa porque nosso pai e a nossa mãe falou que nós precisamos sentar juntos e ficar juntos e se perdoar. Pai, que hoje o Senhor possa me perdoar. Eu quero o Senhor. Eu quero permanecer no Senhor. Custa o que custar. Aconteça o que acontecer. Eu creio. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Não há outro caminho a não ser o Senhor. Eu decido hoje liberar perdão. Manifesta em mim a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. E talvez você é alguém que está aqui hoje e alguém te convidou para estar aqui. E você foi colocado dentro desse avião.
Você está dentro desse avião hoje. Percebe-se que o avião é o mundo. Percebe-se que o salva-vida é Jesus. E percebe-se que esse mundo, ele vai acabar. E você está aqui hoje, e até hoje você não entendeu muitas coisas na sua vida. Como eu falei no início, se você mentiu, você é mentiroso. Se você roubou, você é ladrão. Se você olhou para uma mulher com olhos impuros, você é adúltero. Você é pecador. Mas eu quero te falar algo. Existe um salva-vida para você. Jesus está aqui essa manhã. E Ele está aqui para salvar você. Eu quero te garantir que se esse avião cair e você tiver com esse salva-vidas, você será salvo. Se essa pessoa é você hoje, e você reconhece que você precisa desse salva-vida, do Senhor Jesus em sua vida, eu queria também que a gente orasse. Queria que você orasse comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pecador. E que eu preciso do Senhor. Salva-me. Muda minha vida. Muda minha história. Eu quero aceitar o Senhor como Senhor da minha vida. Entre em meu coração. Eu decido hoje andar com o Senhor e rejeitar tudo para trás. Em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.